ter conexão com a internet. Aproveito para cumprimentar a presença do vice-prefeito que está aqui no nosso auditório, como demais presentes também. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2025. Senhor presidente, pela ordem, peço a dispensa da leitura da ata, já visto que todos os nobres pares possuem uma cópia em mãos. Coloco em votação o pedido verbal do vereador Douglas Alves de Oliveira a respeito da dispensa da leitura da ata. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária realizada no dia 11 de agosto de 2025. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante das matérias do expediente. Ofício encaminhado ao excelentíssimo senhor Misael Fernando Gibertoni, presidente desta casa. Eu, abaixo assinada Marisa Aparecida Rocha Remondini, brasileira maior capaz, portadora da sede de identidade 20.321.518, inscrita no CPF sob o número 157.527.49807, eleitora no município de Fernando Prestes, título de eleitor 172.422.410.183, residente domiciliada na rua José Veríssimo, número 181, Jardim Novo Planalto, na cidade de Fernando Prestes. Venho pelo presente, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência nos termos do inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/79, apresentar denúncia de infração político-administrativa em decorrência do julgamento no processo TC 240.96.989.18/1, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em fase do ex-prefeito Bento Luquete Júnior, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Dos fatos: na condição de cidadã e presidente do Diretório Municipal do PSDB, venho por meio desta apresentar denúncia de infração político-administrativa contra o ex-prefeito municipal de Fernando Prestes, senhor Bento Luquete Júnior, em conformidade com o inciso 7 do artigo 4º do Decreto 201/67. A presente denúncia fundamenta-se em grave irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que, a nosso ver, configura atos de responsabilidade do ex-gestor. O cerne da questão reside no Código CGC-RRM número 816/22, datada de 22 de julho de 2022, recebido pelo então presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo da Silva. Este ofício emitido em resposta aos processos ETC número 240.96 e 244.02.989.18, traz à tona a análise da concorrência pública 01/2018 e do contrato 10/2018, firmados entre a Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, sobre a gestão do senhor Bento Luquete Júnior e a empresa Estoco Zimmermann Limitada. O documento encaminha cópia da sentença proferida pelo conselheiro substituto Antônio Carlos dos Santos, do TCE, São Paulo, que de forma contundente julgou irregularidades à licitação, o contrato e a execução contratual. A decisão do Tribunal de Contas, posteriormente ratificada pela Colenda, segunda Câmara do Tribunal de Contas, revela sérias falhas na contratação da empresa para a execução de obras e serviços de construção e adequação da praça pública e parque municipal, com um valor estimado em R$ 424.999. A análise minuciosa dos documentos da situação fática demonstra, de forma inequívoca, que a gestão do ex-prefeito incorreu em práticas que merecem a devida apuração e responsabilização. O ponto central da irregularidade, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, reside na ausência de capacidade financeira da Prefeitura Municipal de Fernando Prestes para arcar com as despesas decorrentes do contrato 10/2018. Esta constatação, fundamentada nos autos do processo do Tribunal de Contas 240.96.989.18.1, demonstra um flagrante desrespeito aos princípios da responsabilidade fiscal e do planejamento orçamentário. A administração municipal, sob a liderança do senhor Bento Luquete Júnior,
iniciou o processo licitatório e firmou o contrato sem a devida previsão orçamentária, contando com recursos que, em tese, viriam de um convênio com o Estado. Contudo, a sistemática de pagamentos prevista no edital não se mostrou compatível com a real disponibilidade financeira da Prefeitura, resultando em atrasos nos repasses à empresa contratada, a paralisação das obras e, por fim, a rescisão contratual. Diante desse cenário, fica evidente a falta de planejamento financeiro adequado e a inobservância dos princípios da responsabilidade fiscal, pontos cruciais levantados pela Corte de Contas. A conduta do ex-prefeito, ao iniciar e dar prosseguimento a um contrato sem os devidos recursos, demonstra negligência e descaso com o patrimônio público, configurando, a nosso ver, infração político-administrativa passível de punição. A data de 26 de julho de 2022, quando o processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado teve seu fim, marca o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Um aspecto de extrema gravidade e que merece especial atenção nesse cenário é a conduta omissiva do então presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo da Silva, ao receber o ofício, o CGC-CRRM 816-22, e a sentença do Tribunal de Contas, que detalhavam as graves irregularidades apontadas. O referido presidente optou por não dar qualquer publicidade ao fato. A informação foi mantida em sigilo, sem que o assunto fosse sequer submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal. Essa postura que se perpetuou nos anos subsequentes, inclusive com a presidência da Câmara sendo ocupada por membros do mesmo partido político do ex-prefeito Bento Luquete Júnior, lança um véu de suspeição sobre possíveis confrios, favorecimento político e até mesmo prevaricação. Tal conduta configura uma grave negligência no dever de fiscalização e controle que é inerente ao Poder Legislativo Municipal, impedindo a tomada de medidas corretivas tempestivas e a responsabilização dos envolvidos nas falhas apontadas pelo Tribunal de Contas. A paralisação da obra na adequação da praça pública e do Parque Municipal, objeto do contrato 10/2018, que se arrasta há aproximadamente 8 anos, com a execução de apenas 25% dos serviços contratados, representa um prejuízo incalculável para a população de Fernando Prestes, privada de usufruir dos benefícios de uma obra pública esperada. A utilização de recursos públicos em empreendimento inacabados e sem perspectivas de conclusão, em virtude da falta de pagamento à empresa contratada, configura um flagrante desperdício das verbas e um descaso com o interesse público. A situação ainda é mais constrangedora e levanta sérias suspeitas de conflitos de interesses e utilização da máquina pública em benefício próprio, uma vez que a área designada para a execução da obra é o empreendimento imobiliário de propriedade do ex-prefeito Bento Luquete Júnior, o que sugere uma possível motivação pessoal e escusa na alocação de recursos públicos. Da fundamentação, a administração pública em todas as suas esferas deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preceitua o artigo 37 da Constituição Federal. Esses pilares, reforçados pelo artigo 5º da Lei 14.133/2021, que estabelece os princípios fundamentais a serem observados na aplicação da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, servem como norteadores para a validade e a legitimidade de todos os atos administrativos. No contexto fático apresentado, a ausência da previsão orçamentária e a incompatibilidade entre a sistemática desses pagamentos delineado no edital e a efetivada disponibilidade financeira do ente público, conforme apurado pelo Tribunal de Contas, configuram uma violação direta a esses mandamentos. Tal conduta compromete a regularidade da despesa pública e o planejamento orçamentário, deveres esses que encontram
guarida no artigo 87 da Lei 13.303 de 2016, o qual impõe às empresas públicas e sociedades de economia mista a responsabilidade pela demonstração da legalidade e regularidade da execução de seus contratos, sob a supervisão dos órgãos de controle. A inobservância desses preceitos legais e constitucionais evidencia um grave desvirtuamento do caráter público e do interesse coletivo, que deve nortear a atuação administrativa, atentando contra a própria essência da gestão pública. O Decreto-Lei 2.201, de 1967, assim determina no inciso 7º do artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pelas câmaras dos vereadores e sancionada com a cassação do mandato. 7º, praticar contra a empresa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Conforme se extrai do voto de mérito do conselheiro Renato Martins Costa, quando da análise da matéria pelo Tribunal de Contas, o administrador deve observar as normas previstas no artigo 7º da Lei 866/93, notadamente aquelas constantes do inciso 1, 2, inciso 1 e 3, 3 e 4 e 5, sob pena de nulidade, conforme expressamente previsto no inciso 6º do mesmo dispositivo, o que demonstra de forma clara e inequívoca que o ex-prefeito praticou ato contra a expressa disposição da lei. Agrava-se ainda mais o fato de que o ex-prefeito e seus familiares possuíam um empreendimento imobiliário contíguo ao local onde referida praça deveria ser construída, o que demonstra que o mesmo praticou ato em desconformidade com a legislação com o objetivo do proveito financeiro próprio e de seus familiares. A conduta do ex-prefeito da Câmara, do ex-presidente, da Câmara, Geraldo da Silva, e todos que o sucederam em omitir as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas, configuram afronta ao princípio da publicidade dos atos administrativos e demonstra favorecimento indevido ao seu correligionário de partido, da prescrição no âmbito da improbidade administrativa e a continuidade do dever fiscalizar. A análise da prescrição no presente caso fundamenta-se na aplicação dos princípios gerais do direito sancionador, inclusive no que tange à prescrição, mesmo diante da ausência de previsão específica no Decreto-Lei 201/67, para infrações político-administrativas. A interpretação sistemática e teológica da legislação aplicável, em especial a Lei 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa, estabelece um prazo prescricional de 5 anos para a propositura de ações que visem a sanção dos atos que atendem a contra os princípios da administração pública. Este prazo, contudo, não é absoluto, comportando causas de interrupção como instauração de procedimento administrativo ou judicial para a apuração da infração, em que pese o fato tenha ocorrido em 2018, a instauração do procedimento administrativo pelo Tribunal de Contas do Estado para julgar a infração político-administrativa configura-se como causa de interrupção no prazo prescricional. E, portanto, a data da notificação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Câmara Municipal de Vereadores em 26 de julho de 2022, configura um marco inicial para a contagem do referido prazo, o qual se estenderá até 26 de julho de 2027, afastando, portanto, qualquer alegação de prescrição. Foi a partir de 26 de julho de 2022 que a Câmara de Vereadores teve ciência da irregularidade cometida pelo ex-prefeito, fase análise do seu órgão auxiliar do Tribunal de Contas do Estado. A fundamentação jurídica para tal entendimento reside na própria natureza sancionatória das infrações político-administrativas e na necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. O artigo 17.6 da Lei 8.429/92, ao dispor sobre a fundamentação das sentenças
em processo de improbidade administrativa exige a consideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da natureza e gravidade da infração, os danos causados e os antecedentes do agente. Similarmente, o artigo 22, o inciso 2º do Decreto-Lei 4657/42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, orienta que a aplicação de sanções sejam consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos às circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes do agente. A ausência de previsão de imprescritibilidade para tais atos da Constituição Federal reforça a aplicabilidade dos prazos prescricionais, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e a possibilidade de defesa em tempo hábil. A omissão deliberada em dar curso a procedimentos de fiscalização e controle, ao invés de interromper a contagem do prazo prescricional, reforça a gravidade da situação e a necessidade de atuação célere e transparente da atual gestão, a fim de assegurar a responsabilização e a devida apuração dos fatos em estrita observância ao ordenamento jurídico e aos princípios que regem a administração pública. Por fim, vale acrescer que constou do ofício CGC RRM 81622, encaminhado à Câmara de Vereadores de Fernando Prestes, que o decidido no processo do Tribunal de Contas 240.96.989.18.1 não é suscetível de revisão por esse legislativo, o que reforça os motivos presentes em minha denúncia. Conclusão. Em fase do exposto, requer-se a instauração de processo político-administrativo em fase do ex-prefeito Bento Luquete Júnior, com base nas irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como incurso no previsto do inciso 7 no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, em razão de justiça pelas irregularidades cometidas em sua gestão. Fernando Prestes, aos 21 de agosto de 2025, Marisa Aparecida Rocha. A discussão e votação é na ordem do dia. Mensagem 38 de 2025 do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação desta colênia da Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 7.000 e da outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto de lei tem como objetivo a abertura de crédito especial destinado à criação de dotação orçamento vigente para ações com recursos do Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado de São Paulo, concedido a ser aplicado na Escola Virgílio da Silva Camargo pelo seu desempenho junto às metas estabelecidas que resultou na concessão do prêmio. O Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado de São Paulo é uma iniciativa que reconhece e premia escolas públicas municipais que alcançam excelentes resultados na alfabetização e na aprendizagem de seus estudantes. Ele fez parte do programa de Alfabetiza Junto São Paulo, que tem como objetivo garantir a alfabetização das crianças até o 2º ano do ensino fundamental. A Escola Municipal EMEI Virgílio da Silva Camargo, de nosso distrito de Agulha, atingiu os seguintes criteriosas metas para essa premiação. Resultados na SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. As escolas são avaliadas com base nas metas estabelecidas no SARESP 2024. Índice de Excelência Educacional, IEE. Esse índice considera as medidas de proficiência em língua portuguesa e matemática, juntamente com o fluxo escolar. Metas individuais. Cada escola tem uma meta individual que leva em consideração a evolução das notas em comparação com o SARASP. No ano anterior, a complexidade e o tamanho da escola, o grau da vulnerabilidade social,
a ser a escola oferece ensino em tempo parcial ou integral. Adesão ao programa Alfabetiza Junto São Paulo, as prefeituras interessadas devem aderir ao programa e aplicar as avaliações de fluência leitora e o SARESP. A premiação recebida pela unidade escolar consiste no recebimento de recursos financeiros que devem ser utilizados exclusivamente para a melhoria das condições escolares e dos resultados de aprendizagem. Renova, Vossa Excelência, os protestos de elevada estima e consideração, agradecendo antecipadamente a atenção de Vossa Excelência e demais nobres pares, que se designaram dispensar a referida propositura. Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal, encaminhado ao excelentíssimo presidente desta casa, o senhor Misael Fernando Gibertoni. Arquive-se. Projeto de Lei 35/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 7.000 da outras providências, traz que a lei, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 7.000, suplementados, se necessário, distribuídos as seguintes dotações: educação, material de consumo, R$ 1.500. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 2.000. Equipamentos e material permanente, R$ 3.500. E o artigo 2º também traz que o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes e excesso. E o artigo 3º finaliza que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fernando Prestes, 22 de agosto de 2025. Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. A discussão e votação é na ordem do dia. Mensagem 39/2025 do senhor prefeito municipal. Senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência a projeto de lei em anexo que dispõe e regulamenta sobre as fontes de combustíveis utilizadas na frota pública do município de Fernando Prestes e da outras providências. A instituição e promoção ações que visem a melhoria da qualidade do ar no município de Fernando Prestes e região se faz urgente, tendo em vista as constantes constatações de redução de qualidade do ar. Considerando que a administração pública possui como dever propiciar condições à melhoria da qualidade de vida da população, cabe ao município zelar pela sua frota dos veículos, que além de renovada com frequência, deve emitir a menor quantidade possível de poluentes na atmosfera, já que atualmente existem fontes que são renováveis, com o biodiesel, o etanol e também alternativas elétricas. Tanto a União quanto os estados vêm gradualmente mudando políticas públicas voltadas ao incentivo à substituição de combustíveis não renováveis pelos renováveis no abastecimento dos veículos. E no estado de São Paulo não está sendo diferente. Por meio da resolução C1000, número 036/2024, foi publicada a Diretiva de Governança Ambiental, que, dentre seus critérios, questiona o município sobre seus tipos de contratações sustentáveis. Diante disso, um dos requisitos é a instituição de norma jurídica que estimule a renovação constante da frota municipal, assim como a priorização no uso de fontes renováveis de abastecimentos de veículos. Cabe destacar também que a emissão de fumaça preta por veículos automotores e diesel é cabível de penalidade, sendo regulamentada pela Lei Estadual 997 de 1976 e pelo Decreto 8.468 de 1976. A CETESB fiscaliza a emissão de fumaça preta com agentes credenciados que observam os veículos em circulação. Portanto, tendo em vista a importância da referida ação no município, conto com autodiscernimento e colaboração dos ilustres edis na aprovação do presente projeto por essa egregia Casa de Leis, tendo em vista que a lei deverá ser apresentada à Secretaria do Estado de São Paulo de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, no sendo, portanto, relevante interesse público. Sem mais, apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os votos de elevada estima e consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa. Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Lei 36/2025, que dispõe sobre
e regulamenta sobre as fontes de combustível utilizados na frota pública do município de Fernando Prestes e dá outras providências. Lei, no seu artigo 1º, traz que fica instituída no município de Fernando Prestes a prioridade no abastecimento dos veículos da frota própria da municipalidade com o uso do etanol, biodiesel ou outra fonte, desde que renovável, em todos os veículos que estiverem aptos ao recebimento desse tipo de combustível e desde que disponíveis para o uso por meio dos postos de abastecimento existentes no município. Parágrafo único. A frota pública desta municipalidade compreende todos os veículos automotores e serviços da administração pública municipal direta, sejam de prioridade do município de Fernando Prestes, de propriedade do município de Fernando Prestes, ou cedidos a ele, mediante contrato de locação, lease ou qualquer outra forma de exceção. O artigo 2º também traz que deverá constar em todo edital de licitação no termo de referência a necessidade do uso de combustível não fósseis, biodiesel, etanol ou outra fonte renovável para todas as licitações da administração pública municipal que envolvam veículos em geral, tanto na priorização para a compra do veículo novo ou usado, em exceção, assim como para o tipo de abastecimento em caso de compra de combustível, desde que disponíveis nos postos de combustível existentes no município de Fernando Prestes. O artigo 3º também diz que, considerando-se que a municipalidade dispõe de veículos ainda não aptos ao recebimento exclusivo de combustíveis, advindos de fontes renováveis, os mesmos poderão continuar sendo abastecidos normalmente, desde que ocorra um planejamento contínuo da administração pública municipal em renovar continuamente seus veículos, atualizando-se a frota sempre que possível e priorizando aqueles que advenham de energias limpas. O artigo 4º diz que, para efeitos desta lei, considera-se 1. Combustível de origem vegetal ou animal, derivado de biomassa renovável, visto como alternativa ao petróleo por ser mais econômico e menos poluente. 2. Etanol, biocombustível que pode ser usado em motores de combustão interna como substituto à gasolina. Ele é produzido a partir de fermentação de açúcares ou amido de origem vegetal. 3. Veículos híbridos, aqueles que utilizam duas fontes diferentes de energia para a locomoção, sendo o motor a combustão e o outro pela eletricidade. Esta combinação permite vantagens como redução no uso de combustíveis fósseis, incluindo sua substituição, além da eletricidade que pode ser gerada a partir dos fontes renováveis. 4. Veículos elétricos, aqueles que funcionam principalmente com eletricidade em vez de combustíveis fósseis como gasolina e diesel. O artigo 5º também diz que as despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, assim como demais esferas, caso disponíveis. E o artigo 3º finaliza que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Fernando Prestes, 22 de agosto de 2025, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. A discussão e votação é na ordem do dia. Projeto de Lei Legislativo 04/2025 dispõe sobre a denominação de rotatória que especifica e dá outras providências. Lei. O artigo 1º traz que fica denominada a rotatória Professor Rubens Lousada Gonçalves, a rotatória existente na Avenida Pedro Paulo de Foge, no cruzamento com a Avenida Antônio Aníbal Núncio e com a Rua Renato Ravazzi, entre o Distrito Industrial Ercílio Borgonove e bairro Jardim das Palmeiras, neste município. O artigo 2º traz que o Poder Executivo Municipal providenciará a instalação de placa com a nova denominação no prazo de até 90 dias a contar da publicação desta lei. O artigo 3º também diz que as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações próprias e consignadas na Lei Orçamentária Anual, suplementadas, se necessário. E o artigo 4º finaliza que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Sala das Sessões Salvador Liberty, aos 20 de agosto de 2025, vereador Douglas Alves de Oliveira. A discussão e votação é na ordem do dia. E ele traz uma justificativa aqui, senhor presidente, dizendo que o presente projeto de lei legislativo tem como finalidade denominar uma das rotatórias da cidade com o nome do professor Rubens Lousada em reconhecimento à sua relevante trajetória como educador e cidadão comprometido com o desenvolvimento social e cultural do nosso município. O professor Rubens Lousada, como era conhecido, atuou por muitos anos na então Escola Estadual primeiro e segundo grau Francisco Sala de Almeida Leite, onde conquistou o respeito de colegas, alunos e familiares. Reconhecido por sua postura ética, competência profissional e dedicação incansável, ele foi responsável pela formação de diversas gerações de alunos, influenciando positivamente a vida de inúmeros cidadãos que hoje contribuem nas mais variadas áreas da sociedade. A denominação da aludida rotatória com o nome do professor Rubens Lousada Gonçalves é um ato simbólico, mas carregado de significado. Trata-se de um justo reconhecimento a um educador que ajudou a construir os alicerces do conhecimento, do caráter e da cidadania em nosso município. Sala das Sessões de Salvador Liberty, aos 20 de agosto de 2025, vereador Douglas Alves de Oliveira. Arquivos. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 02 de 2025. Altera o inciso 1º do artigo 126A da Lei Orgânica do Município de Fernando Prestes para elevar a 1,2% para 2% o limite da receita corrente líquida destinada às emendas impositivas dos vereadores. O artigo 1º traz que fica alterado o inciso 1º do artigo 126A da Lei Orgânica do Município de Fernando Prestes, Estado de São Paulo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. As emendas individuais do projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde. O artigo 2º também traz que esta emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do exercício financeiro seguinte. O artigo 3º finaliza que revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões Salvador Liberty, aos 20 de agosto de 2025, Dr. Misael Fernando Gibertoni, presidente, Fabiana Patrícia Tessarro Molena, vice-presidente, João Carlos da Silva, primeiro secretário, e Valdirene Aparecida Doce Porfida, segundo secretário. A discussão e votação é na ordem do dia. E a justificativa que o senhor presidente traz, que a presente proposta de emenda à lei orgânica tem como objetivo aumentar de 1,2% para 2% o limite da receita corrente líquida, a RCL, destinado às emendas parlamentares impositivas de autoria dos vereadores no âmbito do orçamento municipal. As emendas impositivas são instrumento fundamental para a efetiva atuação dos vereadores na alocação de recursos públicos, garantindo maior representatividade das diversas demandas locais, especialmente aquelas que, por vezes, não são plenamente atendidas nas prioridades estabelecidas pelo Executivo. O percentual atualmente vigente de 1,2% tem sido mostrado insuficiente para o atendimento eficaz de projetos e iniciativas indicadas pelos vereadores, sobretudo em município com alta demanda por serviços públicos essenciais como saúde, infraestrutura, educação, esporte e assistência social. A elevação para 2% representa um ajuste razoável e compatível com o princípio da harmonia entre os poderes da efetiva participação do Legislativo na construção das políticas públicas. Desta forma, a presente emenda busca reforçar o papel fiscalizador e propositivo do Legislativo, ao mesmo tempo em que valoriza a transparência e o compromisso com a boa aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta emenda, que representa um importante avanço na valorização do mandato parlamentar e no fortalecimento da democracia participativa em nosso município. Sala de Sessões Salvador Liberty, 20 de agosto de 2025, presidente Misael Fernando Gibertoni, vice-presidente Fabiana Patrícia Tessarro Molena, primeiro secretário João Carlos da Silva e segunda secretária Valdirene Aparecida Doce Porfida.
Arquive-se. Indicação 50/2025. Indico a mesa na forma regimental, após ouvindo o novo plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias no sentido de realizar a implantação de mão única de direção na rua Dr. Hamilton Borgonove Frare, sentido Rua Emílio Gibertoni, no Jardim Itália, deste município, assim como proibir o trânsito de veículos pesados no local. Sala das Sessões Salvador Liberta, aos 15 de agosto de 2025, vereador Maurício Araújo Ferrari. A discussão e votação é na ordem do dia. E ele traz a justificativa, senhor presidente, que a presente proposição que atende à solicitação dos moradores visa gerar mais segurança às pessoas que trafegam pelo referido local, tendo em vista que o tráfego de veículos nessa área tem se tornado cada vez mais intenso em razão dos pontos comerciais existentes. Além disso, a presença dos veículos estacionados em ambos os lados da rua tem dificultado a passagem de carros, aumentando o risco de acidentes. Também, extremamente importante proibir o tráfego de veículos pesados na mencionada via pública devido à altíssima periculosidade. A medida ainda promoverá maior organização no fluxo de veículos, evitando acidentes e, consequentemente, aumentando a segurança tanto para motorista quanto para pedestres. A proposta de alteração de trânsito é uma solução simples, mas eficaz. Contribui para a melhoria do tráfego e da segurança viária naquela região da cidade, ajudando tanto os motoristas quanto os pedestres que por ali trafegam. Sala das Sessões Salvador Liberta, aos 15 de agosto de 2025, vereador Maurício Araújo Ferrari. Arquive-se. Indicação 51/2025. Indico a mesa, após ouvindo o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que seja realizado estudo de viabilidade técnica e promova as adequações necessárias para a implantação de mão única de direção na Avenida Marginal José Mantovani, no trecho compreendido entre a Rua José Agostoni e a Rua Brasil, permitindo o tráfego somente no sentido da Rua Brasil, mantendo-se inalterado o sentido nos demais segmentos da via. Sala das Sessões Salvador Liberta, 21 de agosto de 2025, vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. A discussão e votação é na ordem do dia. E ela traz a justificativa, senhor presidente, que a presente solicitação visa atender às necessidades de mobilidade e segurança dos motoristas que transitam pelo referido trecho. Embora curto, o segmento em questão apresenta tráfego intenso de veículos e possui dimensões estreitas, o que aumenta consideravelmente o risco de acidentes e transtornos aos condutores. Ressaltamos ainda que no mencionado quarteirão não há presença de estabelecimentos comerciais que recebam veículos de maior porte, exigindo maior atenção quanto à fluidez e segurança do tráfego local. A adoção de mão única neste ponto trará mais organização viária, segurança para os motoristas e melhor fluidez no trânsito local, sendo uma medida simples, porém eficaz para atender às demandas da comunidade. A mudança para a mão única ocorrerá apenas em um quarteirão de Marginal do Rio, ao lado especificado, sem alterar os demais trechos da via. Sala das Sessões Salvador Liberta, 21 de agosto de 2025, vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Arquive-se. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente. Encerrada a matéria do expediente, de acordo com a ordem de inscrição, está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, os demais que se fazem presente nesta noite, nesta sessão, e também os internautas que nos acompanham de suas casas. Vou falar aqui da minha indicação, né, que depois, no decorrer da sessão, eles estão falando sobre o restante da pauta. Então, eu fui procurada, né, para fazer essa indicação ali da Marginal. Nós temos ali naquele trechinho, descendo na Rua José Agostoni, sentido a Rua Brasil, nós temos ali uma agropecuária e também o rapaz do gesso, né, o Luciano. E eu fui procurado ali por eles, porque devido à agropecuária, ali tem a descarga de caminhões, e também carga e descarga, né, de caminhões. Então, assim, se tornou muito difícil o fluxo ali naquela rua por ser uma marginal estreita. Então, aqui, antes que hajam comentários, né, quero deixar bem claro que a indicação aqui
é somente para aquele trecho que liga a Rua José Agostoni à Rua Brasil. Então, nas demais avenidas ali, da Marginal, José Mantovani, então não terá nenhuma alteração. Então, lógico que vai ser estudado, né, junto ao departamento competente, a possibilidade, então, de fazer mão única da José Agostoni para a Rua Brasil, mas somente naquela rua onde tem a agropecuária. Somente naquele trecho ali da avenida, tá? Então, vamos estudar junto, né, ao departamento a possibilidade para poder ajudar no fluxo e também ali naquele comércio local. São essas minhas palavras. Obrigada. Obrigada, vereadora. Está com a palavra o vereador Douglas Alves de Oliveira. Senhor presidente, peço licença para falar aqui da mesa. Fique à vontade. O comentário será breve. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, as vereadoras, aos nobres vereadores, aos que aqui se fazem presentes, inclusive ao vice-prefeito Wilson, aos nossos colaboradores da casa, ao jurídico Dr. Rafael e aos que nos acompanham pela internet. Eu vou aqui fazer uma justificativa ao meu projeto de lei de denominação da rotatória lá próxima ao nosso portal. A rotatória fica de frente à Santa Luzia, onde contém a bandeira do nosso município. Inclusive está sem a bandeira, né? Acho que uma tempestade acabou derrubando e até o momento não foi ainda colocada outra no lugar, mas acredito que em breve vai ser reparado esse dano aí. E nessa questão, homenageei o professor Rubens Lousada Gonçalves. Acho que vem até a ser uma homenagem tardia, né? Pelo que a gente não tive o prazer de ter tido aula com ele, mas pelo que a gente ouve dos seus alunos, foi uma pessoa que contribuiu muito para a educação do nosso município e para a formação de bons cidadãos que aqui residem ou que foram para outras localidades. Então eu peço a colaboração dos nobres pares para que juntos nós possamos aprovar esse vultuoso projeto de denominação. São essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vou fazer também aqui uma explanação breve aqui da mesa também, peço licença aos colegas. Realmente a indicação da nomeação da rotatória ao professor Rubens é muito justa. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, não na sala de aula, mas lá no escritório, quando eu ainda era bem jovem, que trabalhava com o Luizinho Savazzi. Ele frequentava ali com certa assiduidade. Então, acho que vem bem a colocação, que os próprios, né, os prédios públicos recebam nomes de pessoas que prestaram relevante serviço ao nosso município. Com relação aos demais projetos, também o projeto de aumento, né, da nossa emenda impositiva foi feito pela mesa diretora. Em termos práticos, ela aumenta de R$65 mil aproximadamente, né, Silas? Vai para quase R$100 mil por vereador a emenda impositiva. Lembrando que 50% tem que ser gasto com a saúde obrigatoriamente e os outros 50% poderão ser indicados a qualquer atividade que o vereador entenda por fazer. Só é importante que esse outro projeto que vocês tenham por ideia fazer a indicação, que ele tenha viabilidade técnica e orçamentária, ou seja, o valor que você vai destinar de R$50 mil, né, ou se juntam 2 vereadores, dá R$100 mil, ele tem que ser compatível com aquilo que você deseja fazer, senão não é considerado válida essa emenda. Então aí perde o objeto, o prefeito não é obrigado a fazer. Então eu acho que é um aumento expressivo, que aumenta a possibilidade aqui da Câmara de fazermos apontamentos, até das visitas que a gente faz, alguns questionamentos que são apresentados pela população, a gente consegue fazer essa indicação. Então está aumentando aí de 65 para mais ou menos R$100 mil, que é de 1,2% do orçamento para 2%. Isso é uma questão relevante. Com relação aos 2 projetos vindos do prefeito, não tem nada muito complexo, 7 mil de abertura de crédito, né, na educação é coisa pouca, é só um resto de contas lá que eles estão fazendo um acerto. E a lei, que é uma lei meio que, né, pro forma, em que a municipalidade opta por usar na sua frota os combustíveis renováveis, né? Então, isso daí é uma adequação que o município está fazendo para poder participar de convênios, né? Se você não tem, se você não cumpre algumas metas ecológicas, você fica fora de alguns projetos. Então, é algo bem simples com relação ao conteúdo da lei, e eu acredito que deve ser unânime
o entendimento que a gente deve usar, né, combustíveis renováveis, poluir menos o meio ambiente, são coisas que são extremamente importantes. E as indicações dos vereadores são justas todas, e também a denúncia da Marisa, que diz respeito à construção da praça do cemitério em razão daquele parecer do Tribunal de Contas que julgou irregular a contratação por falta de orçamento. Entendo que é uma votação simples, né? Acredito que todos os vereadores foram esclarecidos acerca de quórum, acerca de o que funciona, como não funciona. Foi muito bem instruída também a peça que dá essa responsabilização político-administrativa, não reflete nenhum tipo de condenação pecuniária e, a princípio, hoje vai ser votada apenas o recebimento ou não da denúncia, né? Então, esclareço para vocês que a votação é de maioria simples dos presentes, né? O presidente não vota, só voto no caso de desempate e, havendo essa necessidade, então eu votarei. Depois de feito a aprovação, se não for aprovado, está encerrado isso aí, arquivo-se e acabou. Havendo a aprovação, será sorteado entre os vereadores aptos a votarem, para que participem dessa comissão processante que vai ser feita por 3 membros. Depois, se caso acontecer a aprovação, vai ser colocado o nome de cada vereador no papelzinho, alguém vai passar, Paula, vocês vão pôr dentro de uma esfera, a gente convida alguém aí da plateia para vir tirar os nomes e depois vocês teriam que eleger o presidente, o vice-presidente e o relator. Algo simples e aí seguir todo o procedimento que o Dr. Rafael vai orientar vocês de como deve ser feito. Perfeito? Então eu gostaria de saber se a gente toca em diante ou se quer fazer o intervalinho para a gente participar. Eu só vou pedir um minutinho só e já retorno. Tá? Vamos lá, pessoal. Então vamos dar início à ordem do dia. Dando início à ordem do dia da 12ª sessão ordinária, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, continuam presentes todas as vereadoras e todos os vereadores desta Casa de Leis.
Havendo quórum regimental, damos início à ordem do dia da 12ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Indicação 50/2025, de autoria do vereador Maurício Araújo Ferrari, indicando a implantação de mão única de direção na rua Dr. Hamilton Borgonov Frade, sentido rua Emílio Gibertoni, no Jardim Itália deste município, assim como proibir o trânsito de veículo pesado no local. Coloco em discussão a indicação 50/2025. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 51/2025, de autoria da vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena, indicando que seja realizado estudo de viabilidade técnica e promova as adequações necessárias para a implantação de mão única de direção na Avenida Marginal José Mantovani, no trecho compreendido entre a Rua José Agostoni e a Rua Brasil, permitindo o tráfego somente no sentido da Rua Brasil, mantendo-se inalterado o sentido nos demais segmentos da via. Coloco em discussão a indicação 51/2025. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo 04/2025, de autoria do vereador Douglas Alves de Oliveira, dispõe sobre a denominação de rotatória que especifica e dá outras providências. Informando, senhor presidente, que esse projeto tem o parecer jurídico da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta casa. Tá? Perfeito. Estando apto o projeto, coloco em primeira discussão o projeto legislativo 04/2025, que dá a nomeação de professor Rubens Lousada Gonçalves, de rotatória pública. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 35/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 7.000 e dá outras providências. Informando também, senhor presidente, que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em única discussão o projeto de lei número 35/2025. Informo que o quórum dessa proposição é de maioria simples dos membros da Casa. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Projeto de Lei 36/2025, de autoria do Executivo Municipal, dispõe e regulamenta sobre as fontes de combustíveis utilizados na frota pública do município de Fernando Prestes e dá outras providências. Coloco em única discussão o projeto de lei número 36/2025. O quórum para aprovação também é de maioria simples dos membros da Casa. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município 02/2025, de autoria da mesa diretora, altera o parágrafo 1º do artigo 126-A da Lei Orgânica do Município de Fernando Preste para elevar a 1,2% para 2% o limite da receita corrente líquida destinado às emendas impositivas dos vereadores. Informando, senhor presidente, que esse projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em primeira discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 02/2025. Informo que o quórum para essa proposição é de 2/3 do membro da Casa, com o voto do presidente. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Meu voto também é favorável. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
denúncia de infração político-administrativa, através da qual requer-se a instauração de processo político-administrativo em fase do ex-prefeito Bento Luquete Júnior, com a base nas irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como incurso no previsto do inciso 7º do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, em razão de justiça pelas irregularidades cometidas em sua gestão. Coloco em discussão a denúncia de infração político-administrativa. Informo que o quórum para esta proposição é de maioria simples dos presentes, no caso aqui dos membros da casa, que estão todos presentes. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por maioria de votos. E, nesse sentido, acolho a denúncia apresentada pela presidente do PSDB, Marisa Aparecida Rocha Remondini. Com a admissão da denúncia, realizaremos nesse momento o sorteio para definir a composição da comissão processante, que será formada por 3 vereadores. Lembrando que caberá à comissão conduzir os trabalhos de apuração dos fatos, coletar provas e garantir o direito de defesa do ex-prefeito. Então, vamos agora fazer o sorteio. Por gentileza, Antonir, deixe os nomes todos de todos os vereadores. No caso do Edson, não. Maurício, Douglas. 2? Não pode. Eu também não posso participar, porque existe incompatibilidade entre a presidência e a comissão. A FA pode, todos os demais podem. Só dobrar. Todos iguais. Eu tenho que fazer o quê? Só dobrar? Só dobrar para dentro. É para conferir que pela lisura do certame. O do Edson, você pode deixar. Aí, cadê a urna? Vai ser o saquinho? Então põe no saquinho. Não, pode ser transparente. Quer um saco escuro para tirar? Não tem problema. Não tem problema. Sacoalha. Aí nós vamos lá na plateia pedir. Um tira o Cido, o outro vai tirar o nosso Avenir. Certo? Então vamos lá. Cido, por favor, você poderia vir aqui e sortear um nome? Tá, então vai até lá, vai até lá. Vai o Flávio, isso. Chacoalha aí o negócio. O Flávio Avenir. Pega um nome aí. Pode exibir. Eu não enxergo daqui. Carlos Roberto Struzani. Muito bem, obrigado. Pode, o papel deixa. Agora, Avenir. Pega um aí dentro. Rosimeire é o segundo membro. Wilson, por favor, o vice-prefeito, tira o nome pra gente. Por que, João? Não, é só tirar qualquer um. É irrelevante. Por que João Carlos? Não, eu achei por bem pegar quem tá ali, para não falar que houve carta marcada, assim, ó, assado. Aí, ó, já vai tirar o terceiro aí. Que a gente não sabia quem viria, que assistiu ou não. João Carlos da Silva. Então, muito bem. A comissão processante está composta por João Carlos da Silva, Rose Ascencio e Carlos Struzani. Você vai presa, Rose. Nós vamos ter que fazer agora aqui uma suspensão rápida para que vocês elejam quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente e quem vai ser o relator. Certo? Então pode...
Pessoal, então, nós temos como presidente da comissão processante Carlos Roberto Estruzani. Como vice-presidente, nós temos a Rosimeire Mendonça Ascencio. E como relator, nós temos João Carlos da Silva. Eu só comunico vocês que vocês têm 5 dias para encaminhar a denúncia ao denunciado para que ele apresente a sua defesa prévia. Então, vocês já saem cientificados que no prazo de 5 dias, no máximo 5 dias... Úteis vai ser ou não? São dias úteis. Dias úteis. 5 dias úteis. Todos os prazos processuais são úteis. Então, a par conta começa a contar a partir de amanhã. De amanhã. A partir de amanhã são 5 dias úteis. Amanhã, o prazo 26. final é segunda-feira. 7, 28, é sexta, né? É isso? O prazo fatal é segunda-feira. Sexta-feira é 28. Não, é sim. Então vocês estão... Segunda e terça. Então vence terça-feira, então. Terça-feira. Perfeito. Então vocês estão cientes? Não. Sim. O prazo vence segunda. Terça está vencido. Então... Por que segunda? Não. Porque é terça, quarta, quinta, terça, sexta, quarta, quinta, segunda. Verdade, tem razão. Tá? Então, é segunda. Nossa, intempestivo. tem que encaminhar para ele, né? É só encaminhar por ofício. Bom, encerrada a votação, na ordem do dia, está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Eu quero cumprimentar o vereador Douglas pela denominação da rotatória do seu Rubens, né, Lousada, que eu tive a graça, o privilégio, né, de tê-lo como professor, como educador. E a gente, assim, eu acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de tê-lo como educador, ele deixou um pouquinho dele em cada um de nós. Então, muito bem lembrado. Parabéns. E também, né, já lembrando da bandeira também, né? Que a dona Ivone também, sempre quando me encontra, fala da bandeira. Então, já vamos falar também da bandeira, que assim que possível também repor novamente a bandeira lá, né? Que é um marco muito importante. Embeleza a cidade, né, Fá? É um lugar importante, né? A bandeira tem um significado muito bacana no município. Tudo bem que dá dor de cabeça, talvez seja a oportunidade de colocá-la um pouco mais baixa, né, para não dar tanto transtorno, porque ela vivia rasgando, quebra, então é porque ela quebrou no bem embaixo, né? Então coloca uma haste menor, acho que seria até mais interessante. Outro dia eu passei numa cidade, não me recordo que cidade que foi, e tem como ali onde hastei a bandeira na praça, né? Então, já se torna bem mais fácil também, né, quando tem que trocar. Nós recebemos hoje, também aqui na Câmara Municipal, um convite, né, do Departamento da Assistência Social. Quero cumprimentar também a Vânia e toda a equipe, que no ano de 2021, né, foi aprovada aqui nessa Casa de Leis, pelos nobres vereadores, a lei número 2.359, que foi instituído aqui no nosso município, Fernando Prestes e Agulha, a Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Já é uma lei federal, né? E hoje também temos aqui no nosso município. E fiquei muito feliz, né, quando procurei a Vânia na semana passada, que era uma luta minha de anos já, né, desde quando foi aprovada a lei, para a gente ter algumas atividades nesta semana voltadas às famílias atípicas. E com grande alegria, né, neste ano, nós recebemos o convite que nós vamos ter na próxima quinta-feira. Então, eu vou ler aqui o convite que foi destinado a nós e também a toda a população. Então, como frase inicial, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar.
Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Prefeitura Municipal, através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Departamentos da Assistência Social, Educação e Saúde, tem a honra de convidar para prestigiar o evento em comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, esse nosso encontro será na próxima quinta-feira, dia 28, às 19 horas, no Centro Comunitário. Nesse horário da noite, às 19 horas, é aberta a toda a população aqui de Fernando Prestes e Agulha. Teremos apresentações e também teremos a apresentação de 2 mães atípicas que escreveram junto ao Sebrae um livro, né, da história das suas trajetórias como mães atípicas. Então, vale a pena a gente estar lá prestigiando. São 2 histórias muito emocionantes e com certeza que assim vai inspirar outras mães também a deixarem os seus testemunhos para que outras mães possam se fortalecer diante de algumas dificuldades, né, da vida das mães, as famílias atípicas. E nós teremos também, durante o dia, das 13 às 15 horas, nós teremos o encontro com as crianças e com as pessoas com deficiências. Então, nesse horário, das 13 às 15 horas, será só com as crianças e com as pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Teremos brincadeiras, pula-pula, teremos também pipoca, algodão doce, e também, dentro desta programação aqui, nós temos vários voluntários aqui do nosso município que vão também participar junto conosco. Então, deixo aqui a minha alegria, deixo aqui meu agradecimento, né, à Vânia, toda a sua equipe da saúde, da educação, junto ao prefeito municipal, à primeira-dama, que olhou com carinho para esta semana dedicada às pessoas com deficiência. Então, meu agradecimento. E vamos participar, né? Vamos prestigiar esse momento de tão grande importância também aqui para o nosso município. Uma boa noite a todos, são essas minhas palavras. Boa noite. Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador Douglas Alves de Oliveira. Não, perdão, Douglas, é o Carlinho. É o Carlinho. Carlos Roberto Struzani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, presentes, todo mundo aqui. Eu só quero agradecer aqui hoje o Rony, o Silvio, o Douglas, o Igor, o Dodô, o que eles fizeram esse final de semana e foi muito bonito. Uma faixa de 500 atletas aí, mais de 25 jogos. Começou às 7 da manhã, terminou às 10 da noite. Eu acho que foi muito legal isso aí. Uma coisa boa para a cidade, os hotéis, os lanches, os restaurantes. Foi uma coisa muito especial. Eu acho que tem que dar valor a isso, entendeu? E que Deus abençoe isso, que eles não param com isso, que continue sempre assim. Se eles precisarem de alguma coisa da Câmara, de alguma coisa, a gente tem aqui à disposição para ajudar. Entendeu? Eu penso assim. E que Deus abençoe a todos. Boa noite a todo mundo. Para nos Prestes de Agulha. Deus abençoe. Uma boa noite. Valeu, Carlinho. Boa noite. Realmente, né? Quero aqui também estender os cumprimentos à Secretaria de Esporte, como também ao Silvinho, pelo evento da Copa Reis, que foi feita aqui. Copa Reis foi feita no nosso campo, né? Bastante atletas. Bonito. E pegou as crianças, né? Que é o foco. Isso, isso é importante. Eu acredito que a atividade esportiva é nesse sentido, né? Porque às vezes o pessoal confunde recreação com prática esportiva. E o que pode se observar também é que a importância da mobilização família, né? Que vem trazer o atleta e a família se interage, né? E o ditado é esse, né? Quando fala bem do seu filho, o coração se alegra, o sorriso é grosso. Quando fala mal, o coração entristece, né? É a verdade. É isso aí. Oi? Movimentou.
movimentou a cidade toda, né? E as crianças Foi muito bonito. tiveram aquela interação com outras pessoas jogando, todos uniformizados, né? Até nós cedemos aqui a Câmara para que fosse feita a entrega na semana passada dos uniformes ao Rony, aí, a Secretaria de Esporte, também ao Silvinho. Muito bonito. Foi. Aquilo que o Carlinho falou, a Câmara, o que puder ajudar, está aqui as ordens, né? Também para contribuir de maneira positiva. Então fica aí esse E o registro. próprio comércio municipal, né, presidente? Também que Claro. apoia, o próprio despachante do senhor, Giovanni Distribuidora, o supermercado Anauê, o Serve Festa do Wendel e do Bochecha, me perdoa se não lembrar, também, o meu. o CR, Comércio de Frutas CR, Isso. verdade. Então tem muitas empresas. Houve uma que- contribuição também, estender os cumprimentos a todos Exatamente. aqueles que incentivaram. Exatamente. Exatamente, ficaram aí. Bom, nas explicações pessoais também queria comentar que semana passada, a outra semana nós fomos até o DR cobrar aquelas implementações e na semana passada nós recebemos aqui o Marcos de Araraquara, ele veio até o gabinete do prefeito na terça-feira da semana passada, dizendo que já ia começar um recap no trecho aqui de Agulha para melhorar alguns pontos que não estavam a contento. Também vai disponibilizar massa asfáltica para o lado do município, para que possa ser feito o nosso recap aqui também. Vai ser instalado, de acordo com o pedido da vereadora Valdirene, os guarda-reios, né, Val, de proteção na chegada ao distrito de Agulha. Então isso daí também ele já nos garantiu. E está ficando agora a briga que nós vamos pegar muito firme com relação às grades de proteção ali na extensão da serra, né? E nas outras baixadas para que se faça igual tem em Monte Alto, que são grades para evitar acidentes de atropelamento com capivaras, outros animais silvestres que ali estão, javali, tem tamanduá, tem de tudo, né? Por conta da fauna ali da nossa serra. Então, é legal que teve esse retorno do pessoal do DR, então é importante e a gente fica contente de saber que a demanda que foi levada adiante está sendo ouvida e as coisas estão acontecendo. Jaiminho, agora gostaria de mostrar que, enfim, está pronto. Esse é o nosso novo caminhão de lixo. Ele já está em Monte Alto para adesivar, né, colocar aí as marcas do município e já está, acredito que amanhã ou depois, ele já vai estar aí disponível para a população utilizar. Oi? Não, esse caminhão aqui? Hoje? Então já chegou. Isso, então ele já está aí. Ô, senhor Então, presidente, dá licença um minutinho. Precisa ver para quem der para dirigir um caminhão desse daí, porque é uma judiação dar pros cabelos de bagre, né? Isso dá uma judiação, né? Tem uns Não, caras que não tem noção, assim, né? perfeita a colocação, Maurício. Eu acho que... Nós tivemos um incidente Caramba, recente com vans novas, né, que tiveram aí problemas sérios com cardan, diferencial, não sei qual é o problema, se é motor. E na mesma maneira, você pega um caminhão desse aí que é para ter uma vida útil aí no mínimo de 10 anos, né, utilizando dia a dia ali ou até mais, você vai pôr uma pessoa que não vá cuidar bem do equipamento, dá dó, né, Wilson? Assim, portanto que foi falado desse caminhão de lixo e compra caminhão de lixo e não tem caminhão de lixo e recolhe com a pá. Então gostaria de fazer o registro aqui também, em nome da deputada Graciela, que foi ela que destinou essa emenda de 500 mil. Carlinha. Você já conhece o motorista? Então assim, é importante, não adianta a gente conseguir o recurso. Que acontece? Se porventura essas situações começarem a se repetir, vai ter que fazer criações de toda sessão uma CPI para apurar, olha, o que está acontecendo, por que quebrou, quem que estava utilizando, qual que é o porquê que fez isso, o porquê que fez aquilo, porque precisa começar a responsabilizar quem faz as coisas erradas, porque não pode o município ficar pagando esse tipo de coisa. Então tem que ter aí uma seriedade, né? Eu acredito que o prefeito tenha que tomar providências quanto a isso. Fiquei sabendo que está tendo uma alteração aí entre os secretários de transportes para melhorar a fiscalização quanto a isso, né? Então a gente espera que tenha todo o zelo com o dinheiro público, né? O dinheiro que a gente consegue tão difícil. Mas enfim, está aí esse recurso que a gente fica muito feliz em poder anunciar que se concretizou. Mais algum dos senhores gostaria de fazer uso da palavra?
Não? Então, antes do encerramento, convido os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a sessão solene de entrega de títulos de honra ao mérito a todos os colaboradores e alunos dos 5º anos de 2023 da Escola Municipal Clélia Machado de Freitas, bem como a equipe pedagógica e alunos do 2º ano de 2024 da Escola Municipal Virgílio da Silva Camargo, que acontecerá no próximo dia 11 de setembro, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Eu vou estender os convites, né? Vamos mandar o convite para os alunos. Até uma honraria foi concedida de minha autoria, outra do vereador Douglas, né? Aos significativos índices que foram atingidos por essas escolas. Então é dia 11, nós vamos fazer aqui uma sessão solene, entregar em especial para a diretora de educação, a Marisa, as diretoras das unidades escolares. Então vai ser um evento, ficam todos convidados também. Nada mais havendo a tratar. Tem sim. Senhores, nós tínhamos ficado de fazer uma visita amanhã na unidade de saúde Bento Franzoni. Nós vamos seguir, vamos alterar a data. Como que está a disponibilização dos colegas? Podemos, depois da sessão, então, ver a data certinho para a gente seguir? Tá ok, então. Para mim também é melhor. Vamos sentar e vamos alinhar. Mas é que estava na agenda, então por isso que eu já lembrei aqueles que podem. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 12ª sessão ordinária de 2025, realizada nesse dia 25 de agosto, e comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 15 de setembro de 2025, às 20 horas, pois não haverá expediente nas repartições públicas no dia 8 de setembro, em virtude do ponto facultativo. Como é de costume aqui na nossa região, dia 8 é o dia da festa de Aparecida, então a prefeitura dá ponto facultativo, e calhou de cair dia 8 na segunda-feira, dia da nossa sessão. Então a nossa sessão vai ser no dia 15, perfeito? Na semana seguinte. Então, temos aí quase um mês.